E hoje eu vou te contar como foi que eu consegui meu primeiro cliente de social media, prestando serviços de produção de conteúdo, de design, lá atrás, em 2021. Mas, antes disso, eu já tinha trabalhado com outras coisas, inclusive prestando serviço também como gestora de tráfego. E eu também ali fui atrás dos meus clientes, tá? Só que eu não lembro como foi que eu consegui meu primeiro cliente de gestora de tráfego. Mas eu lembro de algumas estratégias que eu usei pra conseguir os outros. Vamos lá. Eu sempre fui atrás dos meus clientes, eu sempre prospectei clientes. Por mais que eu sempre trabalhei produzindo conteúdo, sempre não, né? A maior parte aqui da minha trajetória digital eu trabalhei produzindo conteúdo pra outras pessoas. Eu tive dificuldade de produzir conteúdo pra mim. E hoje eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande desses profissionais que trabalham no digital. Não só eu vejo, como várias outras mentoras de social media, de produção de conteúdo também falam isso. E realmente é uma dificuldade, porque a gente tem facilidade de produzir pro outro, mas pra gente a gente não consegue. E foi exatamente isso que aconteceu durante todos esses anos que eu trabalhei produzindo conteúdo. Eu tentei sim produzir conteúdo, só que eu achava muito forçada. Eu achava... É como se eu tivesse criado um personagem pra rede social e tivesse a obrigação de postar ali todos os dias pra cumprir com o calendário, o algoritmo do Instagram. E aí eu acabava não sustentando isso por muito tempo, essa produção de conteúdo. Aí então eu sempre comecei e parei, comecei e parei. Criei outro perfil, abandonei. Então ficaram, eu tenho 2 perfis hoje que estão assim, abandonados, mas assim, o primeiro que é o maior, eu produzi mais conteúdo, só que ele é antigão, sabe? Desde a época que eu trabalhava com afiliado, então já misturei nichos e várias outras coisas nele, vários assuntos diferentes, então acabei criando outro do zero. Mas de qualquer forma, eu nunca dei pra frente, nunca consegui ter uma consistência e ser eu mesma ali, sabe? Eu sempre comprei cursos, né? Cursos de produção de conteúdo, estratégia de como conseguir clientes através do Instagram, mesmo eu sendo uma dessas profissionais, né, que cria pro outro, mesmo se eu não conseguir. Então, eu te contei tudo isso pra você entender que eu sempre tive clientes, só que eu sempre prospectei e também depois desse trabalho inicial de prospectar, lá atrás, né, em 2021, eu sempre recebi indicações. Isso é muito bom, né, receber indicações, porque você consegue ter ali a sua renda mensal, aumentar a sua renda com clientes vindo, sem você precisar produzir conteúdo. Mas ao mesmo tempo você fica muito dependente disso. Você fica numa situação mais instável, sabe? Você não sabe assim o dia de amanhã, porque pode vir ou não cliente. E aí você tem que ter estratégias, tem estratégias, né, pra tá sempre pedindo, né, pro cliente atual, indicar outro, se ele trouxer, você dá um desconto ou dá alguma coisa a mais, sabe? Tem estratégias assim. Mas eu confesso que é muito melhor a gente ter a segurança de estar sempre vendo o cliente chegando, de forma orgânica, de forma natural, ter sempre alguém te procurando. Você montar uma lista de espera e aí sempre que você quiser, ou folgar ali sua agenda, você ir lá e conseguir um cliente, sabe? É muito mais seguro, muito mais confortável, muito mais estável. É muito mais previsível, essa é a palavra. Então, eu sempre quis esse lado, só que eu nunca consegui sustentar a produção de conteúdo pra que isso acontecesse. E agora eu tô começando de novo, só que eu resolvi recomeçar aqui no YouTube porque eu me sinto mais à vontade de conversar. E quem sabe eu destrave um pouco mais pra ir pras redes sociais, que é vídeo curso e tudo mais. Então eu consigo me identificar muito mais aqui. Então eu vou começar contando algumas estratégias que eu lembro que eu apliquei lá na época da gestão de tráfego, tá? Que talvez possa te ajudar. Tá, não sei se foi isso que trouxe meu primeiro cliente, mas eu lembro que eu tava dentro da comunidade Sobral e aí ele fez um post colaborativo onde ele pedia um post para as pessoas que estão precisando de gestão de tráfego comentarem ali seu nicho, que estão precisando e tal. E aí os gestores de tráfego iam lá e respondiam essas pessoas. Então era um post que tinha muitos e muitos comentários. Então todos os dias eu tava lá olhando e respondendo os comentários das pessoas que me interessavam. Então eu olhava o perfil, analisava e respondia. E nisso, gente, eu fiz isso vários dias seguidos nesse mesmo post. Então eu olhava e comentava. E aí várias pessoas me responderam e eu consegui ali uns 3 ou 4 clientes de gestão de tráfego, ali com recorrência mensal, sabe? Só que como eu tava começando, eu cobrava bem baratinho, eu cobrava R$ 300, sabe? Pela minha mão de obra, tipo, pelo meu trabalho, e a pessoa também tinha que pagar o tráfego, claro, né? Então, assim, foi assim que eu comecei. E aí depois foi começando as indicações, entendeu? Eu também deixei meu perfil arrumadinho, eu não cheguei a fazer tráfego pago, mas chegaram outras pessoas através do meu perfil de indicação, que eu não lembro. Teve inclusive um cliente, que essa história é engraçada, que eu já tava trabalhando com os clientes, né, que eu consegui lá no post do Sobral, vários meses, né, fiquei muito tempo, só que eu já tava enjoando, porque é sempre a mesma coisa, não tem algo legal, que assim como eu falei no outro vídeo, eu gosto mais de criar, de arte, de coisas diferentes, de design, sabe? Então, nessa época eu ainda não sabia disso. Então eu fui enjoando, sabe, daquela rotina todo dia com aqueles clientes, e aí eu já tava meio que desanimando, eu já tava querendo ir pra outra coisa. Aí chegou um homem, um empresário, que ele tinha uma empresa de registro de marca, e aí ele queria muito uma gestora de tráfego.
E aí alguém me indicou pra ele, eu não sei quem foi, e aí eu não tava querendo aceitar, só que eu também não queria dizer não. Eu não queria dizer não, então eu cobrava uns R$ 300 pros outros, né? R$ 300. Aí eu pensei assim, quer saber? Já que eu não quero pegar esse cliente, então eu vou subir o valor pra ele achar caro e ir embora. E aí eu subi pra R$ 700 por mês, só o meu trabalho fora o dinheiro do tráfego. E aí eu, crente, que ele ia embora, simplesmente ela aceitou os R$ 700. Eu fiquei chocada, fiquei muito chocada com isso. E aí eu fiquei muito chocada e ao mesmo tempo feliz da vida, porque assim, como cliente, eu iria ganhar R$ 700, que é mais que o dobro, que é mais que 2 clientes que eu já tava, entendeu? Então, ali me abriu, assim, a chave sobre questão de cobrar, sobre eu ter medo de cobrar, até porque eu tava muito desapegada, sabe? Eu, tipo, já não tava querendo mais, já tava assim, tipo, se der, deu. Entendeu? Eu não tava querendo muito. Então, esse é um ponto muito importante. E aí eu fiquei com ele por muito tempo, muito tempo. Sei lá, acho que um ano e meio, por aí. E aí depois ele se afastou, ele teve problemas pessoais e tudo mais, a gente não teve mais contato. E aí depois de vários meses ele voltou de novo. Ele voltou de novo e eu cobrei, acho que um pouco mais caro, eu não lembro. Não foi o mesmo valor, foi um pouco mais, mas eu não lembro exatamente quanto. E aí a gente ficou de novo mais um tempo. Então, mesmo eu tendo feito a transição para design, fazendo outras coisas, eu sempre continuei com ele, entendeu? Então foi como se eu tivesse saído da gestão de tráfego, mas eu só tinha esse cliente. Depois, né? Depois que eu fiz a transição. Então, foi muito engraçado isso. Aí, então, essa foi a única estratégia, assim, que eu lembro de ter feito na gestão de tráfego. Eu vi cursos ensinando a fazer no presencial, a abordar, porque naquela época realmente muita gente não sabia, não conhecia o que era gestão de tráfego nas redondezas, né, na região, a questão de barbearia, de pizzaria, hamburgueria, salões, clínicas e tudo mais, eles não tinham conhecimento. E realmente, quem tinha essa disposição, essa coragem, também a habilidade ali de conversar, de negociar, de vender, de se vender, realmente conseguiu muito dinheiro fazendo isso, fazendo assim no boca a boca aqui no presencial. Eu era muito nova, muito tímida, tinha carinha, mais cara de criança, então eu não quis me arriscar, eu fiquei mesmo no digital, mas é uma boa opção também, se do mundo físico. Então agora eu vou começar a contar o que eu fiz estrategicamente pra conseguir minha primeira cliente de social media, que foi já em 2021. Então ali eu comprei uma formação de estratégia de conteúdo, então aprendi a fazer estratégia de conteúdo pra perpétuo, pra lançamento. Então eu fiz ali a formação e comecei a ver estratégias de como abordar novamente novos clientes. E aí eu sempre acompanhei a Estela Sadério, não sei se vocês conhecem, acho que sim, né, que ela é famosa, conhecida pelo Canva. Então, eu sempre usei o Canva, então eu sempre segui ela, eu gostei muito das dicas dela e tudo mais. E teve uma vez que ela falou isso. Como foi que ela conseguiu os primeiros clientes dela? Que é uma estratégia validada, que deu muito certo por ela e por outras pessoas. E eu resolvi aplicar essa estratégia dela. Que é a seguinte: você vai conseguir despertar o desejo do cliente entregando valor pra ele. Não corrigindo erros, mas entregando valor, entregando algo de graça pra poder impressionar a pessoa. E isso funciona muito pra gente que é do design, tá? Para gestão de tráfego e estrategistas e tudo mais, eu não sei exatamente como é que vocês fariam isso. Vocês teriam que pensar em algo que gere valor pra ele. Copywriter também é bom, porque você consegue ali criar também textos, ou melhorar a copy da pessoa e mostrar e criar de graça, sabe? E mostrar pra pessoa. Mas pro design funciona muito. Funciona muito. Que foi o seguinte: você procurar a pessoa que você quer, que você pretende, que você gostaria de trabalhar com ela. Que eu fiz isso. Eu fiquei olhando, né? Eu ficava no feed, analisando os especialistas e tudo mais. E aí eu achei uma dentista que estava se formando. E o conteúdo dela me chamou muita atenção, porque era uma dor minha, era questão de doce, né? De pessoa quando come doce ou quando come algo gelado, dói o dente, você sente sensibilidade. Então eu tinha isso. E aí era engraçado esse rios dela e ao mesmo tempo educativo. E aí eu fui lá no perfil dela e vi que ela tava se formando, ou seja, era em dezembro de 2021. Então ela tava se formando. Então ela ia começar a atender, iria começar a ter clientes. Então, uma ótima profissional para eu abordar e oferecer meu serviço de produção de conteúdo, principalmente arte, né? Design, que era meu forte. Eu também sabia produzir conteúdo, sabia, mas o meu forte era o design. Então eu cativava as pessoas pelo design, pela beleza ali, sabe? Então eu comecei a seguir ela, só que eu não fui logo de primeira conversar com ela. Eu fiquei interagindo com ela ali, para ela perceber que eu tava ali acompanhando, que eu tava assistindo os stories, que eu tava comentando, que eu tava curtindo. Então eu fiquei ali uma semana fazendo isso, interagindo, respondendo ela nos stories, gerando conexão. O passo que eu fiz seguinte foi, eu escolhi um post carrossel do feed dela, que ela mesma criava, né? O layout não era tão legal, não era tão bonito, não tinha contraste, a questão dos tamanhos das fontes, então assim, tava passava informação, passava o que ela queria transmitir ali, a utilidade,
mas não tava atraente, não tava atrativo. Então o que que eu fiz? Eu peguei um desses carrosséis e refiz ele no Canva, usando tudo que eu sabia, tudo de conhecimento, cores, coloquei imagens diferentes, coloquei, enfim, tudo ali que eu achava adequado pro nicho dela. Peguei a paleta de cores, então assim, eu estudei ali sobre ela, o que ela gostava, o jeito de falar, e coloquei nesse carrossel, eu refiz o carrossel dela que já tava postado. Então eu abordei ela pelo direct, tá? Eu coloquei as imagens ali tudo bonitinho no link do Drive, do Google Drive, e enviei pra ela. Na verdade, antes de enviar, eu escrevi um textinho, falei que eu tava começando a trabalhar como social media, como design, e eu gostei muito, me conectei muito com ela, com o conteúdo dela, o jeito da forma dela de falar, e que eu gostaria de enviar uma amostra, um presente pra ela, algo assim. Eu juro, eu tentei procurar, eu rodei o meu direct até o final, até 2021, de hoje até 2021, e eu não achei essa conversa. Eu acho, porque como eu criei vários perfis, eu criei uns 3 perfis, né, desde quando eu comecei. Então eu acho que foi em outro perfil, que eu não sei mais o arroba desse perfil, não tá mais conectado no meu celular, e aí eu perdi. Mas eu não lembro exatamente o que eu falei, mas foi isso. Eu falei quem eu era, falei o que eu fazia, falei que eu tava começando. E falei também que eu refiz um carrossel dela, tá? Que eu fiz essa amostra do meu trabalho pra ela olhar, pra ela ver se ela se identifica e quem sabe a gente poder trabalhar juntos. E, gente, eu só enviei e deixei. Eu não fiquei apegada, eu não fiquei, nossa, será que ela respondeu? Será que ela já olhou? Será que ela vai gostar? Sabe? Eu só fui, só fiz. Tipo, mas eu tava confiante no meu coração, porque realmente me conectei com ela. Não foi só, tipo, vou falar aqui com ela, vou interagir com ela durante essa uma semana e só por isso, só porque eu quero dinheiro, só porque eu quero que ela feche comigo, sabe? Não foi. Eu realmente tinha gostado dela. Aí no dia seguinte, ela me respondeu. E ela ficou assim, impressionada. Ela disse que nunca ninguém tinha feito isso. Ela nunca tinha visto alguém fazer isso, que é fazer uma amostra do seu trabalho, entregar valor, mostrar o que você sabe, pensando nela, porque foi totalmente personalizado aquilo. Não foi algo que eu repliquei para várias pessoas e saí mandando, sabe? Foi algo individual, foi algo personalizado que eu fiz, que ela conseguiu perceber, entendeu? Então ela disse que só por isso, por eu ter feito algo diferente, porque várias pessoas mandavam mensagem pra ela pedindo parceria, pedindo pra ser contratado, pedindo pra fazer reunião e tudo mais. Então eu fiz algo diferente e isso chamou a atenção dela, tanto por esse ato de fazer algo diferente, quanto por já mostrar pra ela, já ir falar com ela com algo nas mãos, com algo pronto, sabe? Então ela gostou muito. E aí ela aceitou fazer uma reunião comigo, aceitou entender como é que funcionava o meu trabalho. E ela disse que realmente estava precisando de ajuda nesse início, que ela estava querendo, só que ela não sabia quem, não sabia como procurar. E aí eu cheguei no momento certo. E aí isso me deixou muito feliz, que parece que a gente, assim, se conectou no momento certo. A nossa energia também, porque eu gostei muito dela, ela também gostou de trabalhar comigo. Tanto é que a gente ficou de 2021 até ano passado, 3 anos, ficou 3 anos juntas. E foi muito boa essa jornada. Ela de recém-formada, eu acompanhei ela de recém-formada até ela se tornar infoprodutora de 4, 5 produtos. Eu fui coprodutora dela. A gente fez vários produtos juntas. Até hoje a gente também tem produtos juntas, só que eu não trabalho assim, prestando serviço com produzindo conteúdo mensal. Mas até hoje eu tenho sim parceria com alguns produtos dela. E ela conseguiu abrir, construir o próprio consultório do zero. Ou seja, uma menina recém-formada ali, acabou de sair da faculdade, sem cliente nenhum, sem nada, sabe? Começando do zero. Chegou ao ponto de construir seu próprio consultório com apenas 23 anos, né? 24 agora. Ela deve ter 25. Ela é um ano mais nova que eu. Então, isso pra mim foi surreal, sabe? O tanto de coisas que a gente viveu junto, que a gente construiu. Tudo isso por conta de uma estratégia que eu apliquei lá atrás. Então, assim, eu sou muito grata por ter conhecido essa estratégia através da Estela. E ter aplicado, né? Porque não adianta nada ter conhecido, não ter aplicado e acreditado que ia funcionar. Então, foi isso que eu fiz. E, através dela, vieram muitas indicações. Tanto de outros dentistas, quanto de outros conhecidos dela. Então, eu trabalhei pra mãe dela, ela me indicou pra pessoas, pra outra empresa, ela também trabalhava numa empresa lá dos Estados Unidos, ela me indicou pra essa empresa. Então, foi através dessa primeira cliente que, assim, se abriu muitas portas de oportunidade. Eu sou muito grata a Camila até hoje. Através dela veio outro grande cliente, que foi essa empresa dos Estados Unidos, que eu trabalhei também por 2 anos. Enorme, assim, acho que foi o meu maior salário até ano passado, né? Depois eu consegui outra empresa também nos Estados Unidos. Então eu já trabalhei com umas 3 empresas nos Estados Unidos. E tudo isso, assim, começou através dela, que eu fui indicando pro outro. E, assim, surreal. Fiz várias consultorias também para clientes dentistas que vieram através dela. Então, assim, essa estratégia funciona. E me sustentou, assim, mesmo sem produzir conteúdo. Mas eu me arrependo de não ter produzido conteúdo de verdade, por não ter colocado energia pra fazer isso até dar certo, sabe? Porque se eu tivesse feito isso, hoje eu estaria com mais clientes,
estaria com poder de aumentar mais o meu valor, sem ter medo de não fecharem. Eu estaria com minha imagem mais posicionada, estaria com mais autoridade aqui na internet. Enfim, o conteúdo gratuito, o conteúdo orgânico, ele tem muitos e muitos benefícios. É por isso que ele é mais difícil. Porque ele é mais difícil, então ele tem muito mais benefícios e tu não precisa depois ficar lutando, gastando dinheiro, investindo, ou se preocupando com que conta do Facebook caia, sabe? Porque quem vive muito disso, de vender só com gestão de tráfego, tem muito isso, né? De ter uma estrutura de contingência muito grande, de fazer anúncio sempre, de estar sempre investindo, ter sempre que ter verba pra estar investindo. Então, assim, é legal, porque é mais imediato e é mais fácil. Agora, o orgânico é mais difícil? Mas eu acho muito mais gratificante, tem muito mais benefício, sabe? Então, isso é o que eu acho, essa é a minha opinião. Tem gente que discorda, né? Que prefere o tráfego pago e tá tudo bem. Então, eu tô contando a minha trajetória, o que eu queria ter feito lá atrás, que era ter produzido mais conteúdo. Mas agora eu tô começando de novo, né? Ainda na área de design, eu vou produzir conteúdo lá. Ainda não sei como exatamente o que eu vou começar falando, mas já sei que eu vou sim fazer isso. Pra ter mais clientes, pra montar a lista de espera, pra quem sabe dar consultorias ou criar produtos, mas como eu já falei nos outros vídeos aqui. Agora eu quero falar algumas coisas importantes, que é: não aponte o erro da pessoa quando você for abordar a pessoa. Tem gente que fala, você tá errando isso no design, ou você tá errando isso na sua página de venda, certo? Seria tal coisa. Isso não é legal. Por mais que você tenha a intenção de ajudar, a pessoa não vê com esse objetivo. A pessoa que tá recebendo uma crítica, tu não gosta de receber críticas, ninguém gosta de receber críticas. Então, é como se o inconsciente dela já repulsa, sabe? Crítica, ou alguém tá criticando. Qual a possibilidade dela te contratar? Se tu tá dizendo, tá criticando ela, tá dizendo que ela tá errando nas coisas dela. Isso é feio, isso não é legal. Então, não aponte erros. Tente gerar valor de uma outra forma. Tente melhorar o que já tá feito, mas não diga que a pessoa errou, não critique a cópia, o design, o tráfego, as coisas da pessoa, sabe? Então, isso é um ponto importante. A questão dos riscos. Tem risco sim, você pode abordar alguém, você pode criar muitas artes, muitos carrosséis ou páginas, sei lá, copy, e sem em vão, né? Porque a pessoa pode não gostar, porque a pessoa pode não querer te contratar, a pessoa pode não ter dinheiro pra te contratar agora. Então, tem sim esse risco de você ter perdido tempo. De você ter perdido tempo produzindo essas coisas e não tem nada. Eu tive essa grande sorte da minha primeira cliente fazer isso. E outra também, depois disso, apliquei essa estratégia de novo com várias pessoas. Só que eu acho que eu não escolhi bem. Eu não escolhi uma pessoa à altura, sabe? Eu escolhi profissionais abaixo, que não tinham dinheiro, que ou estavam começando. Então eu não fiz uma análise boa, assim, e não teve essa conexão como eu tive com essa minha cliente, entendeu? Então eu fiz, não deu certo, perdi tempo, sim. Por isso que eu tô falando pra você, que tem esse risco de você ter perdido tempo. Mas se você não tem cliente, se você não tá fazendo nada, se você tá ali esperando uma oportunidade ou algum cliente bater na sua porta, eu aconselho você fazer isso várias vezes, tá? Não em massa, não replicando ali como se fosse uma fórmula mágica, não. A pessoa tem que sentir que é individual, que é personalizado. Então faz isso várias vezes, se você tá com tempo aí, faz. Vale muito a pena, porque quando você consegue um cliente, você consegue um cliente bom, um cliente que, quem sabe, você fica muito tempo com ele, assim como aconteceu comigo, tá? Mas saiba disso, que tem esse risco da pessoa não gostar de você ter feito em vão. E pra você que não é do design, que tem outra profissão que talvez você não saiba exatamente o que fazer, o que entregar de valor, você pode ir pro mundo físico, você pode conversar ali, olho a olho, sabe? Negociar, apresentar seu trabalho, explicar o que você faz, mostrar resultados. Então, isso também funciona muito. Não é a minha vibe, não é o que eu gosto de fazer, mas funciona muito, 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 muito. Eu já vi muitas pessoas fechando vários contratos na sua região, na sua cidade, e tirar uma renda boa fazendo isso, prestando serviços locais, para negócios locais, seja gestão de tráfego, seja edição de vídeo também, você criar roteiros para vídeo como produção de conteúdo e também editar vídeo. Também já fiz isso, hoje também eu ainda faço isso, né? Eu edito vídeos, fiz cursos para isso também, então eu edito, eu narro também quando é necessário. Hoje o meu trabalho lá para a empresa dos Estados Unidos, eu faço isso, eu produzo conteúdo, tem também a questão de design e também narro vídeos, é muito legal. Não só narrar, mas editar os vídeos, montar os vídeos, sabe? Que às vezes o dono do estabelecimento não tem tempo para estar fazendo isso, ou para estar criando, ou ele não tem condições de pagar um videomaker para fazer isso, e você pode fazer esse papel tanto de videomaker quanto de montar ali os vídeos, montar o conteúdo e fazer logo tudo junto, um pacote só pra pessoa, sabe? Então, muitas pessoas precisam disso em negócios locais e não tem esse profissional capacitado, sabe? Então, você pode fazer isso, gestão de tráfego também, design também, pra fazer design pra pizzaria, essas coisas, sabe? A questão também do Google Meu Negócio, gente. Muita gente precisa de Google Meu Negócio e não sabe fazer, não sabe como configurar. Então, se você
faz isso, você sabe fazer isso, também é uma boa. Muita gente já tem, né? Tem gente que já tem, mas não tá atualizado. Não tá com comentários, não tá classificado ali numa boa posição. Não tem avaliações suficientes, não tem fotos, não tem... Sabe, tá tudo bagunçado. A pessoa até tem, mas tá tudo bagunçado, então não adianta nada. Então, você pode cobrar por isso também. Você pode criar do zero pra empresas que estão nascendo agora e que não tem. Então, tem muita coisa pra fazer no mundo físico que você pode também tá saindo aí, tá observando. Você quando sai de carro, quando vai pro trabalho, ou quando vai, sei lá, viajar. Você fica de olho no estabelecimento se você sente que você consegue ajudar aquela empresa, sabe? Então, você pode fazer isso, que vai dar muito certo também. Então, essa é uma opção pra quem não se sente vontade de fazer, de abordar isso no digital, não quer fazer esse investimento de tempo, né? Interagindo com a pessoa, entendendo a pessoa e também fazendo as coisas aqui, como eu falei, né? Produzir novos materiais de graça, né? Porque você vai trabalhar de graça. Então, se você não quiser fazer isso, tem esse outro caminho também. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria contar como foi a minha experiência com meus primeiros clientes, seja na gestão de tráfego, seja como social media, e quem sabe possa te ajudar, né? Você possa conseguir algum insight, você pode querer aplicar também, e com certeza vai dar certo pra você se você acreditar e se você aplicar, tá? Não adianta fazer só um e desistir e dizer que não funcionou. Faz várias vezes, eu também fiz várias vezes, mas funcionou. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você achou, qual a sua dúvida, se você tem alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa, coloca aqui embaixo que eu vou ler e vou responder todos os comentários, tá? Então é isso, até o próximo vídeo e um beijo!